Olá e bem-vindos a mais uma aula de Desafios 2. Hoje eu vou estar falando de otimizações de PD. Mais especificamente, eu vou estar discutindo duas das otimizações de PD, que são as otimizações de Divide and Conquer e de Knuth. Primeiro, antes de começar o conteúdo dessas duas otimizações, eu vou fazer um adendo porque a aula da semana também inclui PD em árvore. Eu não vou estar explicando na aula porque eu acho que PD em árvore é só uma modificação no conceito de PD e é mais sobre prática e resolução de problemas do que uma coisa que você tem uma aula. Dito isso, algumas coisas que eu posso falar sobre PD em árvore. PD em árvore é exatamente isso, é uma PD em uma árvore. Como ele é um grafo acíclico, não cicla, você consegue fazer uma PD. O que eu vou falar só é, tenham cuidado em manter o estado de suas subárvores. Quando você está querendo saber o resultado de uma subárvore, você geralmente mantém a raiz daquela subárvore, né, como o seu estado. Quando é mais uma coisa sobre, pode ser uma subárvore ou pode ser uma anti-subárvore, então você está falando de componentes da árvore, é melhor você manter no seu estado nas arestas, em vez de nos vértices, isso sempre me ajuda muito. E uma outra coisa de PD em árvore é que é muito comum você precisar de mais de uma PD para distribuir. Por exemplo, se eu quero distribuir 3 bolinhas entre os meus filhos na árvore, eu posso ter a PD em árvore na qual eu vejo as bolinhas que estou distribuindo e uma segunda PD que só passa pelos meus filhos distribuir isso. Então, não tenham medo de ter uma PD auxiliar para a sua PD em árvore. Beleza? Basicamente isso, tenham cuidado na hora de manter os estados. Os estados podem estar na sua lista de adjacência também. Mas, em geral, é o tipo de tópico que você aprende com a prática. Então, divirtam-se nos problemas. Mas beleza. Agora vamos falar do que eu vou falar que são as otimizações de PD propriamente ditas. Primeiramente, o que é uma otimização de PD, certo? De uma maneira muito vaga, eu vou falar que uma otimização de PD, propriamente dita, é quando você consegue escrever a sua PD de uma certa maneira específica e essa maneira te permite diminuir a complexidade das operações que você faz, beleza? Então, vocês vão ver aqui, acho que quando eu discutir os problemas vai ficar um pouco mais claro, mas essa é a vibe do que tá fazendo. E pra isso você tem que estar bem familiarizado com essa notação, de conseguir escrever a minha PD como uma recorrência de outros estados, né? Que é nada mais do que uma PD, uma PD é. Beleza? Então, eu vou estar falando disso aqui. A primeira otimização que a gente vai discutir é a Divide and Conquer Optimization, certo? Então, divisão em conquista, que é a mesma divisão em conquista que vocês devem ter aprendido aí em cursos genéricos de coisas de teoria da faculdade. Essa otimização eu posso aplicar quando a minha PD tem essa cara aqui. E só pra lembrar que, essa cara não é algo completamente fixo, depois que vocês pegarem a ideia da otimização vai fazer mais sentido, beleza? Mas, em geral, coisas que tem essa cara em geral aqui. dp i menos 1k mais ckj. Beleza? Então, essa é a cara. E aqui, bom, os estados podem querer dizer qualquer coisa, né? E esse c aqui que eu fiz, ckj, é uma função de custo. Então, eu vou ter uma certa função quadrática, uma certa função que recebe 2 argumentos e fala o custo deles, ok? Então essa é a cara da minha DP. Isso aqui não é o suficiente para fazer a otimização. Mas vamos ver como que a gente resolveria isso num caso genérico. É isso. Essa é a DP, né? Então, para cada IJ aqui, eu vou iterar por todo K menor do que J e eu vou fazer essa continha. E isso aqui vai ficar... Bom, depende aqui do nível das coisas, né? Em geral, eu vou falar que, se o I vai até N e o J vai até M, eu vou ter N e M estados a princípio, né? E esse K menor do que J, eu tenho mais M. Então, a complexidade dessa DP vai ser O de N M ao quadrado. Ok? E isso é muito. Nesse caso, isso é muito, então eu quero diminuir isso. Por caso genérico, eu não consigo necessariamente diminuir. Mas eu vou diminuir a partir de uma certa propriedade que eu posso observar em certas DPs que tem esse formato. Essa propriedade é que esse K, ele sempre vai pra frente. E o que eu quero dizer com isso? Vamos chamar de A e J, beleza?
A e J, o K que minimiza esse negócio, beleza? Então, basicamente, dp de J vai ser dp de I-1 AIJ, C, AIJ, J. Então, AIJ é esse K que vai minimizar essa função, beleza? E o que eu quero ter para o funcionamento dessa otimização é a seguinte propriedade. Eu quero que A e J seja sempre menor ou igual do que A e J mais 1. Beleza? Então, eu quero ter essa propriedade de que se eu aumento J, certo? Então, fixando I. Vamos supor que eu fixo I aqui. Quando eu aumento J, esse K vai sempre pra frente, ok? E já dá pra pensar aqui mais ou menos como que isso poderia ser usado numa ideia de otimização, beleza? Porque se eu fixo meu I e eu vou aumentando meu J, eu não preciso pesquisar por todos os caras, né? Dependendo do valor do cara anterior, eu só preciso pesquisar os caras pra frente. Obviamente aqui já não é uma otimização, porque no pior caso isso não funciona, porque no pior caso eu ainda vou ter que pesquisar todo mundo. Mas dá pra ver como isso poderia diminuir o tempo de cálculo disso aqui. Vamos explicar agora, então, como que, sabendo isso, como que eu consigo minimizar a complexidade desse tipo de PD, ok? Então, eu quero calcular a dp de IJ para todo J, fixando aqui o I, beleza? Ok. Então, nessa ideia de divide and conquer, vamos ver o que a gente consegue de informação se a gente calcular, por exemplo, dp de I n sobre 2. Beleza? E aqui a gente conseguiu a resposta dessa PD, claro, mas a gente também tem qual exatamente que foi o K que minimizou isso aqui, beleza? Então, o que a gente tinha discutido antes, o que eu defini como A e N sobre 2, né, nesse caso. Beleza. Então, vamos supor que esse tal valor aqui é, sei lá, K. Eu vou chamar ele de K. E eu vou ver quais são os PDs para as duas metades aqui. Eu tenho o dp de I 3n sobre 4, né? Esse n, na verdade, é m, porque eu falei que o j vai até m. Desculpa. Mas tá, eu vou calcular aqui dp de I 3m sobre 4 e dp de I m sobre 4. Então, eu vou continuar fazendo esse negócio de dividir pelas metades, certo? Quantos caras que eu vou ter que iterar para calcular cada uma dessas metades? Qual vai ser a complexidade disso? Porque aqui eu tive que iterar até m sobre 2, certo? Eu tive que calcular por todo mundo aqui. Então é o seguinte, eu vou ter que aqui ir de, pior caso, eu vou ter que ir até K, certo? Então eu vou ter que ir de 0 até K, sei lá, não sei onde começa isso. E esse cara aqui, ele vai ter que ir de K até J, né? Então 3m sobre 4 aqui, eu vou só falar que eu vou de K até M, vai, K até M, porque é pior. Ok? Então esse cara aqui, ele só vai ter que iterar, não é nem pela primeira metade, porque eu não tenho nenhuma garantia que esse K vai dividir na metade. Mas esse cara vai ter que dividir, vai ter que iterar por uma parte do vetor, e esse cara vai ter que iterar por outra parte do vetor, certo? Então, o que eu tenho com isso é que a soma do cálculo dessas duas dp's vai dar m. Então, nesse nível aqui, a minha complexidade foi O de m, que eu demorei para calcular essa dp. E essa dp aqui, a complexidade foi também O de m, porque foi complexidade de k para algum k e m menos k para esse mesmo k. Então, eu tenho que m menos k mais k dá m. Então, a complexidade aqui dá O de m, certo? E pro próximo nível vai acontecer uma coisa parecida. Vamos supor que o valor aqui que eu achei foi K' e aqui foi K', beleza? Quando eu estiver agora querendo calcular para as outras duas metades recursivamente desse negócio, então aqui eu vou estar querendo calcular para dp de o que? I m sobre 8 e dp de I e aí 3m sobre 8, né? E aí, aqui vai ter 5m sobre 8. E aqui eu vou ter 7m sobre 8. Para calcular dp de m sobre 8, eu preciso de ir de 0 até k'. dp de 3m sobre 8, eu preciso de k' até k. 5m sobre 8, k até k'. E 7m sobre 8, k' até m. Então, de novo,
eu tô quase que particionando o meu array nos espaços de busca, tal que a soma de todo nível vai ser O de M. E quantas vezes que eu vou ter que fazer isso? Bom, cada vez eu tô dividindo o tamanho do meu J aqui, né? Eu tô dividindo em 2, certo? E aí, então, o número de vezes que eu vou ter que calcular isso pra ter tudo isso é log, certo? Aqui eu calculei 1 valor, aqui eu calculei 2, aqui eu calculei 4. O número de vezes até eu ter calculado isso para todos os valores de J é log de M. É log de M. Então, a complexidade disso aqui vai ser... A complexidade de eu calcular dp de ij para todo j foi de m ao quadrado para O de m log de m. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que aconteceu, mas basicamente o que acontece, só uma tentativa segunda aqui de explicação para quem quer um outro tipo de visualização, é que quando a gente vai calculando o dp de i n-2, eu vou achar um valorzinho aqui, e agora, para segunda metade do vetor, eu sei que os valores vão estar aqui, e a primeira metade eu sei que os valores vão estar aqui. É bem essa ideia de divide and conquer mesmo, né? Eu tô dividindo o meu vetor em 2 caras, cuja soma eu sei que é m, e isso me dá uma complexidade amortizada garantida. Então essa é a complexidade se eu fixei o i. Obviamente eu vou ter que calcular isso para todo o i, né? Eu falei que o i ele vai de 1 até n, então eu vou falar que isso aqui é O de... o cálculo da PD total é O de nm log m. E aqui na descrição vai estar uma descrição também do código, beleza? De como fazer isso. Mas se quiser fazer recursivo, dá pra fazer recursivo. Se não quiser fazer recursivo, dá pra fazer iterativo também. E o código vai ser pro seguinte problema. Que agora, né, é legal ver como que isso vai aparecer naturalmente. Porque não vai ser exatamente sempre essa cara, até porque a cara que uma PD tem depende de como você explica isso. Como você pensa nessa PD. Então eu vou dar um exemplo de um problema agora. Mas antes disso, rapidão, eu vou só falar um pouco sobre como que a gente garante essa propriedade aí de que o cara sempre vai pra frente, né? Como que eu garanto a propriedade de que a ij é menor ou igual a ij menos 1. E a gente chama isso de inigualdade quadrangular ou de convexidade mesmo, eu acho. De novo, eu vou ter que pegar aqui só pra fazer certinho, mas eu tenho essa relação de custos. Eu tenho que CAD mais CBC tem que ser maior ou igual a AC mais CBD. Isso quando A é menor ou igual a B, que é menor ou igual a C, que é menor ou igual a D. Ok? Então, é assim que... Essa é a condição suficiente para eu ter a outra propriedade. Obviamente, eu posso ter ela de outras formas, né? Mas essa aqui é a condição que eu geralmente estou querendo procurar. E o que basicamente isso quer dizer... Eu gosto de pensar um pouco nesses caras como intervalos, né? Até que eu tenho esse ABCD. Então, se eu tenho um vetor aqui e eu tenho A, B, C, D, eu tô falando que a soma dos custos desses caras, certo? Então, a soma dos custos dos caras exteriores com os caras interiores é maior ou igual do que se eu dividir eles aqui, né? Do que se eu dividir eles em 2 segmentos. Eu tô minimizando o maior segmento. Né? Em vez de eu ter um segmento grande e um segmento pequeno, eu tenho 2 segmentos médios. É mais ou menos assim que eu penso e eu acho que isso às vezes ajuda a verificar a propriedade. Beleza? Mas isso é uma condição suficiente, que é geralmente uma condição que você vai estar procurando. Ok? Então vamos agora dar um problema. E o problema vai ser o seguinte. Eu tenho N objetos, beleza? Então eu vou ter aqui objetos e cada um deles tem um peso, ok? Eu vou falar que os pesos aqui são W1 até Wn. Mas aqui 1, 2, 5, 3, 4, 2, 5, 2, 1, sei lá. E eu quero particionar esses objetos em baldezinhos, certo? Baldezinhos contínuos.
tal que todo objeto tem exatamente um balde. Então aqui eu tenho balde 1, balde 2 e balde 3. E eu posso ter, no máximo, M baldes, ok? M baldes. Eu posso ter no máximo M baldes. Então, e o que eu quero fazer é que eu quero minimizar a soma do, tipo, eu vou minimizar o somatório para todo balde do quadrado da soma, então, do somatório para cada cara nesse balde de W I ao quadrado. Tá? Essa é a fórmula, mas basicamente o que eu tô falando é que eu quero minimizar a soma dos quadrados dos caras que estão dentro de cada balde, certo? Então, nesse caso, a coisa que eu tô vendo ia ser que eu tenho 1, 2, 2 mais 5, isso é 8, 8 ao quadrado 64, 64. O que tá no meu segundo balde é 6, 7, 8, 9, 9. 9 ao quadrado, 81. E o que tá no meu terceiro balde é 2 mais 1, 3, 3 ao quadrado, 9. Eu quero minimizar essa função, né? Que é a soma dos quadrados das somas dos caras em cada balde. Ok? Beleza. Então vamos pensar em como que a gente resolveria isso a princípio. Bom, a primeira coisa que dá pra perceber, só pensando no problema, é que eu gostaria de usar muitos baldes, assim. Eu meio que quero minimizar o que tá em cada balde, né? Porque eu quero que meio que seja meio igual possível. Porque é assim que o quadrado funciona, né? Se eu tenho um número grande, ele fica muito, muito, muito grande. Então, eu gostaria de não ter nenhum número muito grande e tentar dividir aí de uma maneira que nenhum número é enorme. Mas vamos ver como que a gente poderia fazer isso com uma PD. E eu vou resolver isso bem do jeito que eu resolvi originalmente pra vocês verem qual que é todo o processo, né? Então, a primeira coisa que eu penso é... E a PD que vem... A primeira coisa que vem à minha cabeça, assim, a primeira PD que vem à minha cabeça é a seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui o meu array, esse é o iésimo elemento. E eu só posso usar B baldes, beleza? Eu só tenho B baldes. Isso vai ser PD de IB. PD de IB. Qual é o menor custo que eu consigo alcançar a partir do elemento I, sendo que eu só tenho B baldes disponíveis, ok? Então, o que é isso? PD de IB, né, nesse caso, PD de IB vai ser o mínimo para todo lugar que eu consigo terminar esse balde, né? Então, eu vou ver aqui e eu vou ver... tem que colocar a conta de parada, né? Se for meu último balde, eu tenho que terminar no último. Mas, em geral, vai ser... Eu quero minimizar onde que eu termino esse balde. Então, para todo K maior ou igual a I, eu quero minimizar PD de K I menos 1. Beleza? Quer dizer, KB menos 1, né? Porque eu tenho um balde a menos e mais o custo desse balde que eu acabei de colocar, né? Que eu vou chamar de CIK. Que no caso desse problema vai ser basicamente a soma do quadrado dos caras que estão nesse intervalo IK. Beleza? Na verdade é IK menos 1, né? Porque K é onde eu começo o meu próximo balde. Ok? Então, essa é a minha PD. E aí tem que pensar em alguns detalhes, né? Se o meu balde for vazio, aí isso aqui vai ser 0. Mas enfim, essa é a cara. E já dá pra ver que ele é tipo... Não é igual, mas é um pouquinho similar àquilo que eu tinha mostrado, beleza? E o que eu quero fazer agora... E se eu percebo isso, tipo, nossa... Tem cara de divide and conquer, talvez eu consiga usar um divide and conquer. Uma maneira fácil de você fazer isso é... Eu vou tentar transformar essa PD e mudar o significado e mudar a minha representação das coisas para ser algo que encaixa na definição de divide and conquer. E aí eu posso só aplicar aquele algoritmo que a gente já discutiu, beleza? Então vamos relembrar como que é a definição de divide and conquer, né? Eu tenho aqui PD de IJ é igual a mínimo para K menor do que J de PD de I menos 1 K mais C K
J. E não é como se a gente não conseguisse aplicar a otimização direto aqui, né? Na verdade, a gente consegue. Essa ideia de conseguir particionar e só ver metade do array por vez ainda é a mesma. Eu só quero mostrar por que eles são a mesma coisa. Se você pensar aqui, e eu trocar, em vez de eu falar que é o prefixo, que é o sufixo começando em i, para ser o prefixo que termina em i, então agora isso aqui se refere a essa parte, eu quero saber PD de IB, né? Eu quero saber qual que é o menor custo que eu consigo particionar essa parte com B-baldes. Agora vai ser mínimo para K menor do que I, de PD de K, B menos 1, mais agora é CKI. Então, ou CKI menos 1, mas eu posso definir o CKI para ser o que seria CKI menos 1 antes. Mas é que agora tá basicamente a mesma coisa, certo? Tá certo, estão trocados os estados aqui, mas... tá, vamos trocar então agora os estados, então em vez de PD e B vai ser PDBI. E aqui é B menos 1K. E agora, eu só mudei o nome das coisas, certo? Agora o I é o J e o B é o I, mas as PDs são basicamente iguais. É só aplicar a otimização nisso e é assim que resolve esse problema. Como vocês podem ver, tipo, meio que esse é o esquema, sabe? Você vê o problema, faz a PD, vê se ele te lembra de alguma otimização que você conhece e tenta ficar brincando com esses estados, trocando as coisas e mexendo até ele virar o que você quer, e aí você pode aplicar como caixa preta. Ou, alternativamente, você pode realmente aprender o algoritmo e aí você consegue aplicar em PDs que são variações da PD original, né? Mas, enfim, os dois métodos são completamente válidos e essa é a PD de Divide and Conquer. Vamos agora falar da otimização de Knuth. Uma coisa antes é que a implementação desse exato problema, na verdade, tá no link do CP Algorithms que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Ok. Então agora vamos falar da otimização de Knuth, que tem uma vibe mais ou menos parecida. Knuth. E agora a gente está lidando com DPs que tem essa cara aqui. Eu tenho aqui PD de IJ é igual a mínimo para I menor do que K menor do que J de PD de IK mais PD de KJ. Ok? Mais C e J, que é algum custo fixo, né, aqui. Ok, então essa é a nossa PD de Knuth. E, de novo, genericamente eu posso ver, né, aqui eu tenho que o I e o J estão mais ligados, então eu vou só falar que um é menor ou igual a I e J, que é menor ou igual a N. E o que eu tenho aqui, eu tenho N ao quadrado estados, e o custo da minha transição é linear, certo? Então eu vou para todo K entre I e J. Eu gosto de pensar isso, a PD de Knuth, como se eu estivesse particionando um array, certo? Se eu tenho I e J aqui, eu quero ir por todos esses estados aqui. Beleza. Ok? Então, essa é a PD de Knuth. Eu vou por todos esses estados. E aí a transição é linear, então, naivemente, eu tenho O de N ao cubo. E é isso que é o melhor que eu consigo fazer com exatamente essas informações. Só que, de vez em quando, eu posso ter mais informações. Nesse caso aqui, o que eu vou precisar assumir para eu conseguir fazer a otimização é o seguinte. Eu vou falar que A e J-1 é menor ou igual a A e J, que é menor ou igual a A e mais 1 J. Beleza? E aqui esse A é definido da mesma maneira que eu expliquei na otimização de Divide and Conquer. Então, o A é o K que minimiza essa função aqui.
ok? Ah, e só pra lidar com casos de empate, geralmente a gente define como o primeiro K que minimiza essa função, beleza? Ok, então eu tenho isso aqui e daquela representação que a gente tinha falado antes, né? Vamos ver o que isso quer dizer, assim, só tentar entender o que isso significa. Se eu tenho aqui o IJ e o K que eu tô achando, né? Eu tô passando por valores de K aqui, valores de K. Eu tô falando que se eu diminuir o J, esse cara, ele vai potencialmente pra trás, entendeu? Se eu só vir aqui pra trás, quase como se o vetor tivesse o finalzinho dele indo pra trás, o K ou ele vai ficar igual, ele vai pra trás, o K que minimiza isso. E se o meu I vai pra frente, certo? O meu K, ele vai ficar parado, vai pra frente. Beleza? Dá pra bem ver o que tá acontecendo. Se eu fixar o I e eu for diminuindo o J, o K vai pra trás, e se eu fixar o J e eu for aumentando o I, o K vai pra frente. Essa é a ideia que a gente tá estabelecendo, certo? E o contrário é verdade, né? Porque eu posso fazer aqui, trocar esses dois caras. Então, se eu ir aumentando o J, o K vai pra frente, se eu for diminuindo o J, o K vai pra trás. É bem monótono nesse sentido, ok? Então, vamos ver o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer com essa informação. Lembra como... Da outra vez eu fixei o I, né? Dessa vez eu vou, de novo, fixar alguma coisa. Eu vou fixar o J menos I. Então, essa é a ordem que eu vou estar calculando. É a ordem desses segmentos aqui, ok? Então, vamos assumir que eu já sei a PD. PD de... Eu sei qual o valor de PD e J. Para todo J... Para todo IJ... tal que J menos I é menor do que X. E eu quero calcular para J menos I igual a X agora, beleza? E eu tenho aquelas coisas. Pela própria definição que eu falei, eu tenho que a IJ menos 1 é menor ou igual a IJ, que é menor ou igual a I mais 1 J. Beleza? Então, isso é legal, porque eu sei... Se eu tenho esses valores de A e J para todos os caras que tem esse tamanho aqui, né? J menos I é menor do que X. E agora eu quero calcular para todo IJ tal que J menos I é igual a X. Esse cara... Se esse cara tem tamanho X, esse cara tem tamanho X menos 1 e esse cara tem tamanho X menos 1, né? Porque um é ele com o finalzinho mais pra frente, o outro é com o comecinho mais pra frente. Quer dizer, um é com o finalzinho mais pra trás e o outro com o comecinho mais pra frente. Então, eu tenho essa relação de tamanhos aqui. E isso quer dizer, então, que eu sei que esse K... Porque é isso que importa, né? Eu quero saber por quais Ks que eu preciso iterar. Os Ks que eu preciso iterar, eles estão entre A e J menos 1 e A e mais 1 J. Beleza? E vamos ver agora o próximo cara, certo? Porque eu tô indo por todos os caras... Eu tô visitando todos os caras que tem essa carinha aqui, né? Todos os caras tal que J menos I é igual a X. Bom, se eu pegar o próximo cara, nessa sliding window, que é o A I mais 1, J mais 1, eu tenho por essa mesma fórmula que ele é entre A I mais 1, J e A I mais 2, J mais 1, beleza? Mas o que importa aqui é que o começo do lugar que esse cara tá iterando é o final desse. Tá vendo? Aqui eu tenho a IJ que vai para A e mais 1 J. E aqui eu tenho A e mais 1 J que vai para A e mais 1 J mais 1. Essa é a beleza disso. Então, o que está acontecendo é que basicamente os meus valores anteriores particionaram de novo os valores pelos quais eu vou ter que procurar esse K. Ok? Então esse cara aqui, ele vai ter que ir nesse range. Então ele termina em A e mais 1 J. Esse cara começa em A mais 1 J e ele termina nesse cara aqui. Outro cara vai começar nesse cara, vai terminar em outro cara, e assim por diante. O que quer dizer? Que a soma dos Ks que eu vou ter que iterar para todo IJ, tal que J menos I é igual a X, vai dar N. Porque no final isso aqui vai conter o intervalo inteiro, certo? Então, vamos lá. Escrever isso aqui de uma outra forma. Eu tenho aqui o meu vetor, certo?
Eu tenho aqui... Qual que é o valor? É a ij menos 1. Isso aqui é a ij menos 1. Isso aqui é a i mais 1j. Isso aqui é a i mais 2j mais 1. E assim por diante, beleza? Eu sei que o meu a e j vai estar nesse range. O meu a i mais 1, j mais 1 vai estar nesse range. E assim por diante. Então, quando eu estiver pesquisando essas PDs, eu só preciso iterar aqui uma vez, porque cada valor só vai ser iterado por um desses caras. Não é mais alguma constante, mas enfim. E é isso. É basicamente essa a ideia. Só eu indo por essa ordem e conseguindo usar esses valores anteriores já, que eu preciso guardar, agora eu consigo calcular o PD de j para todo j menos i igual a x, sabendo que eu calculei j menos i menor do que x, em O de n. E o número de valores distintos que j menos i pode assumir é n, então a minha PD inteira ela vai ser O de n ao quadrado. Eu consegui transformar minha PD de O de n ao cubo para O de n ao quadrado. E isso é muito, muito legal. Beleza? Então agora vamos dar um exemplo de um problema em que isso aparece. E tipo, nota que esse conceito aqui é meio simples, né? Tipo, esse é um que eu prefiro não modificar minha PD. Eu prefiro só modificar o algoritmo de verificar. Beleza? Então agora vamos dar um problema disso. O problema é o seguinte. Eu tenho números. Ok? Então, sei lá, eu tenho números 1, 10, 12, 13, 14. E eu quero colocar eles como folhas de uma árvore binária, ok? Então, eu quero colocar eles como folhas de uma árvore binária e eu quero minimizar a soma do valor vezes a altura que ele tá, ok? Então, nesse caso, eu poderia fazer uma árvore assim, ó. Aqui eu vou colocar 14, aqui eu vou colocar o 12 e aqui eu vou colocar o 10 e o 1. Ok? Então, qual que vai ser o peso disso aqui, que é o peso que eu quero minimizar? A altura desse 1 é 3, então vai ser 3 vezes 1, mais 3 vezes 10, mais 2 vezes 12, mais 1 vezes 14. Que dá algum número, não sei. Ok? Então esse aqui é o problema e eu quero minimizar isso. Vamos fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, que é escrever a primeira PD que vem à cabeça, ok? Eu tenho o seguinte. Tá, eu vou falar que algo vai ser... A PD vai ser... Qual é a menor soma para as caras que estão nesse intervalo, ok? Então, naquele caso lá, sei lá, eu não lembro mais qual que eram os números, mas alguma coisa assim. Eu vou falar que, tipo, o PD de IJ, aqui é I, aqui é J, vai ser qual que é o menor peso da árvore binária com caras nesse intervalo como folhas, ok? Bom, o caso base é quando eu tenho um cara só, certo? Ele vai ter que ser o próprio cara. Mas vamos ver o resto, então. Eu tenho aqui PD de IJ. É o seguinte, para cada lugar entre o primeiro... Eu tenho que ter 2 filhos, né? Então, eu preciso ter pelo menos um cara do lado e vários do outro. Então, para cada cara que começa depois de I e termina antes de J, eu vou ver... eu vou pegar esse subintervalo aqui. Vai ser o meu filho esquerdo e esse subintervalo vai ser o meu filho direito. Em outras palavras, eu quero minimizar para todo K entre I e J. E esse K é o lugar onde eu vou cortar minha subárvore direita ou esquerda, né? Eu quero minimizar. Eu vou garantir que K tá na minha subárvore, fazer aqui o menor igual, e aí o K tá na minha subárvore esquerda. Então, PD de IK mais PD de K mais 1J. Ok? Tudo isso, mas como nessa PD eu estou jogando todo mundo para uma subárvore abaixo, eu vou ter que somar qual vai ser o peso na minha função resposta de eu ter jogado todo mundo um nível abaixo.
E isso é só a soma de todo mundo naquele intervalo, certo? Então eu vou chamar isso aqui de C e J, que é o custo dos caras nesse meu intervalo, ok? Beleza? E na verdade, deixa eu ver aqui qual que é a função original. Eu acho que a função original é tipo basicamente isso. Acho que a única diferença é que não tinha esse igual aqui. Mas de novo, isso só muda coisa na hora de você fazer a implementação da otimização, ok? Então basicamente essa é PD, que é a otimização de Knuth. Então eu vou aplicar ela nisso. E é como a gente explicou, eu vou processar os caras, eu vou processar os estados em ordem de J-I. E fazendo isso de uma maneira esperta, então usando isso, guardando os casos e usando isso para calcular por quais caras que eu vou querer iterar, eu consigo calcular isso em ordem ao quadrado. Beleza? Então esse é o nosso segundo problema de otimizações de PD. E acho que é basicamente isso que eu queria falar. Tem mais uma coisa que eu esqueci de mencionar de Knuth, que é a propriedade que eu preciso, né? Aquela propriedade do A lá. Como que eu garanto isso? Então, deixa eu só falar aqui a condição suficiente, que é que a propriedade é que A e J-1 é menor ou igual a e J, que é menor ou igual a A e mais um J. E a condição suficiente para isso é... tem uma coisa parecida com o de antes, então eu tenho que ser... Eu vou só fazer assim, né? CAC mais CBD é menor ou igual a CAD mais CBC. Então, nesse caso, né? Que nem aquela representação que eu estava usando antes, eu tô falando que isso é menor do que isso. Então, eu pegar o maior e o menor vai ser menor ou igual do que se eu só pegar os dois intervalos. E lembra que no problema que a gente estava falando antes, aqui era a função de soma, certo? Essa propriedade é a propriedade de soma. Então vamos ver se isso realmente confere, né? Eu não vou provar aqui, eu vou só dar uma olhada. Eu vou ter A, B, C, D. E eu tô falando que a soma desse cara mais a soma desse cara é menor ou igual a soma desse cara mais a soma desse cara. E nota que nesse caso é exatamente igual, certo? Porque essa parte do meio aqui, só porque eu tô cortando duas vezes. Essa parte do meio eu tô contando duas vezes, e essas dois negocinhos eu tô contando uma vez só. Então, essas duas coisas vão dar exatamente a soma entre AB, mais duas vezes a soma entre BC, mais a soma entre CD. Então, nesse caso dá igual, se é igual, menor ou igual. Então eu tenho essa propriedade, e eu preciso de mais uma propriedade, que é, eu preciso que C, B, C seja menor ou igual que C, A, D. Agora eu mudei de notação, né? Acontece. E lembrando, né, de novo, isso aqui é tudo pra A menor ou igual a B, menor ou igual a C, menor ou igual a D. Então, o que eu tô falando isso naquela representação? Eu tô falando, se eu tenho A, B, C, D, que a soma desses caras é menor ou igual a soma desses caras. Isso é verdade? Assumindo que todos os elementos são positivos. O que eu vou assumir nesse problema, vai? Assumindo que todos os elementos são positivos, isso aqui é verdade. Note que se eles fossem negativos, eu não poderia mais assumir isso e eu não poderia fazer essa otimização. Beleza? Então, isso aqui é uma condição suficiente. São condições suficientes para você saber que eu tenho a propriedade que eu quero para otimização de Knuth. E geralmente é bem fácil de codar esses problemas, até o problema é mais você provar que esse tipo de coisa se encaixa nas definições. Mas geralmente você consegue sentir quando se encaixa. Até porque se você tem uma PD que é meio parecida e a complexidade naive não funciona, mas a complexidade com otimização funciona, você meio que sabe? Então, de vez em quando você nem precisa provar. Você usa o teorema de maratona, que se um problema existe é porque ele dá pra resolver. Enfim, eu acho que é isso por hoje. Eu espero que vocês se divirtam resolvendo problemas de otimização de PD. E até semana que vem, na qual a gente vai falar de line e circle sweep.